Fala pessoal, hoje, dia 13/8, dia de jogos de Libertadores, jogos de Sul-Americana e a gente ainda tem a final da Supercopa da UEFA, jogo entre PSG e Tottenham. E eu vou trazer aqui algumas análises, né, daquilo que eu acho que tem alguma chance de acontecer. E se a gente tiver sucesso, a gente vai conseguir colocar um pouco de dinheiro aí no bolso, né? Bom, vamos lá. Passando primeiramente no resultado de ontem, a gente pegou Fortaleza ou empate, mais de 0 gol do Fortaleza, escanteio. Infelizmente foi um jogo 0-0, mas aqui a gente não teve sucesso. O outro jogo que a gente pegou, conforme eu comentei, né? Um domínio aí do Independente Del Valle, com mais chutes a gol, mais finalizações e vitória do Del Valle. Esse aqui a gente acertou. Também a gente comentou aí a vitória do Corinthians feminino, né? Tava pagando uns 50. Também fomos assertivos nisso. E no jogo do São Paulo, ambas marcam não. E realmente foi um jogo onde teve dois pênaltis para o Atlético Nacional. Um foi perdido e o outro o goleiro do São Paulo defendeu. Então a gente conseguiu acertar também, né? O goleiro ajudou um pouco a gente. Também foi um jogo aí que não criaram tantas oportunidades. Então nós acertamos a do Del Valle, acertamos a do Corinthians, acertamos a do São Paulo, erramos a do Fortaleza e a múltipla, né, que a gente fez, que tinha Del Valle menos 1,5, o Del Valle ganhou só por um gol. Então, por conta disso, a gente acabou errando também, né? Mas de modo geral, a gente acertou três entradas, né? Erramos uma e erramos o bingo. Então a gente ainda saiu no positivo. Para hoje, vamos começar pelo principal jogo do dia, que é o jogo entre PSG e Tottenham. Nesse jogo aqui, o que que eu vejo? O PSG, o último jogo que ele realizou foi a final do Super Mundial contra o Chelsea. De lá para cá, não jogou mais nada, nenhum jogo. Enquanto isso, o Tottenham, nesses últimas semanas, né, ele fez diversos amistosos, né? Desde o dia 19 ele está fazendo amistosos. Então a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos em que o Tottenham vem jogando, tentando acertar o time, muitos reservas jogando, muito jogador da base jogando, muita gente do Tottenham foi vendida, muita gente chegando também. O Tottenham ainda está se acertando. O Postecoglou, se não me engano, ele se chama assim, e o Son saíram do Tottenham, que eram dois jogadores-chave, então eles estão sem esses jogadores, né? E o Tottenham acabou de tomar uma sapecada de 4-0 para o Bayern, né? Para esse jogo aqui, sem muito segredo, né? Eu acredito sim no domínio do PSG. O PSG, tirando o goleiro, todo o resto do time se manteve igual. Eles tiveram um mês de férias aí, né? Pode ser que não esteja com ritmo de jogo, mas pelo estilo de jogo do técnico, do Luiz Henrique, tem tudo para o PSG ter o domínio da posse de bola, atacar mais, buscar pressionar em cima. E o Tottenham, né? Infelizmente, eles não estão com um time tão acertado ainda, estão mudando muitas peças, estão se adaptando. A gente até pegar algumas notícias aqui, né? A gente vê aqui mais recentemente que a única mudança efetiva é que o Donnarumma, ele tá para sair do PSG, então provavelmente ele já não vai estar. E do lado do Tottenham, né, a gente tem a saída do Postecoglou, o nome, né, do jogador, e também teve a saída do Son, né, que eram jogadores muito importantes. De modo geral, o PSG vem basicamente o mesmo time que tem jogado aí a Champions League, que jogou o Super Mundial, e o Tottenham vem aí com algumas alterações, né? Eu acredito que nós teremos a vitória do PSG, por ser um jogo onde o PSG vai dominar muito, pelo menos um impedimento para o PSG e 1,5 chute a gol no primeiro tempo para o PSG. Então, justamente pensando no domínio que o PSG sempre impõe nos adversários, né? Esse é meu palpite. Agora, a gente passando para a próxima análise aqui, né? Nós temos Cerro Porteño e Estudiantes da Argentina. Esse daqui eu vou fazer uma combinada, tá? Eu vou utilizar esse jogo como base e também vou utilizar o jogo do Flamengo como base para a gente estar fazendo o nosso palpite, tá? O que que a gente tem aqui para ver? Cerro Porteño é um dos times mais fortes atualmente no Paraguai, enquanto o Estudiantes ele não está numa fase tão boa assim, né?
A gente pegar aqui os últimos jogos do Cerro Porteño, né? A maioria foram jogos disputados no Campeonato Paraguaio, então não tem um nível técnico tão forte como a Libertadores ou outros campeonatos. Enquanto Estudiantes também, todos os últimos jogos foram ou no Campeonato Argentino ou na Copa da Argentina, né? Porém, tem um nível um pouco maior do que o Campeonato Paraguaio, né? A gente vê que ambos os times, eles apresentam uma variação bem grande entre empates, vitórias e derrotas, né? Um detalhe aqui para os Estudiantes, né, que ele não vem empatando muito, ou é vitória ou é derrota, não muda muito disso. Vamos pegar aqui um pouco do histórico recente, continuando. Ó, Estudiantes é o primeiro colocado do Campeonato Paraguaio, praticamente 2 gols marcados por jogo, com uma ótima defesa, né? E muito disso se deve, né, ao nível do Campeonato Paraguaio não ser tão forte. E na primeira fase do Campeonato Paraguai acabou ficando em segundo. Também aí aproximadamente 1,5 gol por jogo, e com uma boa defesa também, né? Não tomando muitos gols. Se a gente pegar como ele foi na Libertadores, Estudiantes na Libertadores ficou em segundo, perdão, Cerro Porteño na Libertadores, ficou em segundo no grupo do Palmeiras. O Palmeiras passou o carro em todo mundo, né? Só que ele ficou em segundo com um saldo negativo, né? Então, ficou bem apertado aqui com o Bolívar. Então, não foi assim um domínio tão grande deles na Libertadores, né? Quando o nível no Campeonato Paraguai, que o nível é baixo, eles dominam. Chegou na Libertadores que o nível aumenta, daí eles acabam sofrendo um pouco mais. Os Estudiantes, né, atualmente, eles estão em segundo, na segunda fase do Campeonato Argentino, na clausura, né, que eles chamam, porém, apenas 4 jogos, então não dá tão demonstrativo assim, né? E nesses 4 jogos perderam um ainda por cima. E na primeira fase, né, eles acabaram ficando aí em oitavo colocação, né? Aproximadamente um gol por jogo, só que também tomando um gol por jogo, né? Teve muitos empates aí do Estudiantes nessa primeira fase, né? Então foi um time assim que realmente ele não perde tanto, mas acaba que a vitória ou o empate ali, ele acaba tendo muitos empates, né? Nisso, o que que a gente vai? A gente sabe que o Campeonato Sul-Americano aqui, geralmente nossa região, ela é muito conhecida pelo futebol pesado, né? Pelo pé pesado do pessoal. Então a gente vai analisar para esse jogo a questão de cartões. A gente vai aqui no Cerro Porteño, a gente pegar aqui a média de cartões por jogo, 2,2, né? E a gente pegando aqui Estudiantes, quantidade de cartões por jogo, eles possuem uma média de 3,2. Se a gente somar, né, que os dois mantenham a mesma média, a gente tem pelo menos 5 cartões nesse jogo que nós vamos ter. Então, para esse jogo, o meu palpite vai ser mais de 3 cartões no jogo. Mais de 3 cartões. Fazendo isso, a gente vai fazer uma combinada com o jogo do Flamengo e Internacional. Aqui o Flamengo vem de uma vitória do Mirassol, né? E o Internacional vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino. O do Flamengo foi muito pior, o Mirassol vem vivendo excelente fase, né? Enquanto o Red Bull Bragantino não está tão bem. O que vale a gente destacar nesse jogo, nesse duelo aqui, né? O Internacional não ganha do Flamengo desde 2023, ou seja, a gente tem aí mais de 2 anos que o Internacional não tem sucesso contra o Flamengo. E o Flamengo em casa, ele apresenta muito bem, ele realmente ele se apresenta muito bem, com o apoio da sua torcida. A gente pode ver aí que nos últimos jogos do Flamengo em casa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, foram 8 vitórias e 2 derrotas. Então eles vão muito bem jogando em casa. Enquanto o Internacional, né, fora de casa, ele tem uma quantidade maior de empates e derrotas do que vitórias, né? Então aqui realmente a gente tende a tender para o Flamengo. Devido ao fato de estar no Maracanã, ter o apoio da torcida, o que que a gente vai estar buscando aqui? A questão da dominância do Flamengo, né? Para reforçar isso, a gente vem para ver as escalações, né? A gente sempre tem que tentar conferir as escalações quando é possível. E o que que a gente tem? Apenas que o Arrascaeta não vai estar disponível, né? Porém, o Flamengo tem novas contratações. O Samuel Lino aqui, que veio do Atlético de Madrid, ele é um ótimo jogador. Tá voltando o Jorginho também, que jogou muita bola no Mundial de Clubes. Então, o Flamengo, de modo geral, ele sim domina muito bem o cenário brasileiro, né? Tem um ótimo elenco.
Enquanto o Internacional, né, ele não vai contar com tantos desfalques assim, né? Alan Patrick joga, Wesley joga, porém a gente tem que esse fato do Flamengo estar em casa, ele é muito determinante. Não consigo cravar uma vitória do Flamengo. Acredito que o Internacional tem um bom time, eles podem tentar correr atrás de uma vitória, sim. Como o Galo correu, né? Ganhou do Flamengo do Maracanã. Mas eu acredito que seja uma dominância no jogo do Flamengo. Por isso, meu palpite no jogo do Flamengo, ele é 1,5 chute a gol no primeiro tempo do Flamengo e 5,5 finalizações no primeiro tempo do Flamengo, isso combinando com os 3 cartões do jogo do Estudiantes. Aqui, a nossa análise realmente é o domínio do Flamengo. Se a gente pegar aqui nas estatísticas, né? Vamos pegar rapidamente aqui no Flamengo. O que que a gente tem por. Flamengo é um time que no ataque geralmente possui aí por volta de 13 a 14 finalizações e por volta de 5 chutes a gol no por jogo, né? Então acredito que tem de tudo para realmente o Flamengo estar cumprindo essas linhas, né? Nesse jogo, além do mais, que é o primeiro jogo da ida da Libertadores, então eles precisam buscar o resultado para não depender tanto da volta. Minha próxima análise, né? O próximo jogo é Bolívar e Cientiano do Peru. O que eu tenho para analisar aqui nesse jogo? Vamos lá. É muito parecido com aquilo que a gente vê no caso do Cerro Porteño. O campeonato boliviano não é um campeonato de um nível técnico tão alto, então o Bolívar acaba dominando bem por conta disso. Todos os times, né, inclusive os times brasileiros, quando vão jogar lá na Bolívia, tem a questão da altitude. Isso faz com que o Bolívar, jogando em casa, seja um time bem chato a ser batido, né? Por outro lado, a gente tem o Cienciano, né, que é um time peruano, um time praticamente desconhecido, está chegando na Sul-Americana, realmente passando de fase agora. Nos outros anos nem se ouvia falar dele, só esse ano é que ele realmente chegou. E o que que a gente tem? Que o Bolívar, o estado atual dele, né? Vamos pegar aqui, Campeonato Boliviano, né? Está em terceiro lugar, 17 jogos, 41 gols marcados, mais de 2 gols por jogo, chegando aí a 2,5 praticamente, né? Poucas derrotas, apenas 3 derrotas e 19 gols sofridos, ou seja, praticamente é a melhor defesa do campeonato boliviano, né? Nesse momento. Enquanto a gente tem o Chinchano aqui, né? Vamos pegar ele aqui no campeonato dele. Está na segunda fase do campeonato peruano, apenas 5 jogos disputados, porém ganhou apenas um, depois 2 empates e 2 derrotas. Na primeira fase, ele ficou em décimo, né? Onde ele teve mais derrotas e empates do que vitórias, com um saldo de gol bem baixo, 4 gols aí, né? Pegando na Sul-Americana, o Tintiano até que foi bem na Sul-Americana, tá? Ficou em primeiro no grupo aqui, foi um grupo muito disputado com o Atlético Mineiro, só que foi um grupo onde ele empatou 4 jogos, então não teve um domínio tão grande. Ok, ele não perdeu nenhum, mas foram 4 empates. 2 desses empates foram inclusive contra o Atlético Mineiro, né? Se a gente pega no histórico, vocês vão ver que realmente 2 empates aqui foram um contra o outro. E enquanto isso, o Bolívar ele vem da classificação da repescagem da Libertadores. Ele ficou aqui no grupo do Palmeiras, né? Ficou quase classificou, só que nesse jogo, o último jogo, ele já estava eliminado e o Cerro Porteño já estava classificado. E ele meteu 4-0 no Cerro Porteño jogando na Bolívia, né? Só que o Cerro Porteño já classificado, o Bolívar já eliminado, foi mais ali só para eles irem para a repescagem mesmo. E conseguiram sair, né? E vocês podem ver que, apesar disso, né? Tiveram 4 derrotas, 2 vitórias. Aqui 2 derrotas foram para o Palmeiras, né? Todo mundo aqui perdeu todos os jogos para o Palmeiras. O Palmeiras passou o carro em todo mundo aqui. Só que eles terminaram com saldo positivo, né? Apesar de ficar em terceiro lugar no grupo. Meu palpite para esse jogo: maior número de finalizações do Bolívar, maior número de chutes a gol do Bolívar, vitória do Bolívar e mais de 1,5 gol no jogo. Vai estar dando uma cotação boa aí para a gente finalizar.
Vou deixar aqui novamente todos os palpites, tá? E amanhã eu venho com um comentário e vendo se deu bom, se deu ruim e fazendo a análise dos resultados e dos jogos de amanhã. Abraço. Não esquece de deixar o like, comentar o que vocês acharam das análises, se vocês conseguiram ter um lucro ontem e quais jogos vocês gostariam de analisar. Lembrando que quando voltar a NBA, a gente também vai ter análise de NBA aqui.